Eu sou o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. É o nosso Senhor que nos agracia com essas palavras. O apóstolo Paulo, ele é servo do Senhor Jesus Cristo. Ele tem falado do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele falou: Deus me chamou e me separou para ser seu apóstolo, a fim de anunciar a boa notícia do Evangelho. A boa notícia do Evangelho. Que tem para poder anunciar a boa notícia é o Jesus Cristo, que é o bom pastor. Ele que é a boa notícia de todo o Evangelho. Então, por meio de Jesus Cristo, que as pessoas vão crer, de todas as nações que vão crer nele e a serem obedientes a ele. Não basta somente crer em Cristo. Consciência que a gente tem que ter é obedecer a ele. Crer, muitas nações vão crer em Jesus. A capacidade da obediência ainda não está para todos. A gente passa a desobedecer em certos pontos e a gente tem que reconhecer isso rapidamente para que a gente não contagie todo o nosso pensamento e acabe retrocedendo na fé. O Evangelho mostra que Deus aceita pela fé, mas é uma fé do começo ao fim. Essa fé às vezes não é duradoura. Assim também é um cristão que se renovou em Cristo e ele começa a sua caminhada, mas ele não consegue terminar a sua caminhada também, porque ao final ele está exausto, então ele acaba abandonando a sua fé. Então na palavra vem falando que viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus, mas é do começo ao fim, que é crer em Jesus, crer na sua existência, crer no seu retorno, crer na salvação. E quando ao mesmo tempo eu falei em crer, eu falei em obediência, é obedecer a ele. É como um filho que tem que obedecer ao seu pai, não somente respeitar o seu pai, mas sim obedecer o que ele pede, ou por muitas vezes o que ele manda. Então o filho tem que ser obediente ao pai. Então assim temos que ser obediente a Cristo. E quando erramos, podemos logo de imediato, se possível, reconhecer o nosso erro e pedir perdão a ele. E pedir ajuda a ele, pedir ajuda ao Pai, pedir ajuda ao nosso Senhor Jesus. Para que por meio dessa fé a gente possa continuar e permanecer nela até o fim. Então eu estou lhe falando tais dessas coisas porque muitos acabam crendo em Cristo, mas não obedecem. Então crer e obedecer são duas coisas totalmente diferentes, mas isso é muito importante, porque aí é onde está a salvação, através da obediência. É ela que nos dá a salvação. Muitas pessoas podem até dizer: como é que eu vou crer em algo, obedecer a algo que eu não vejo? Mas Deus, isto é, o seu poder eterno e sua natureza divina tem sido vista claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito. E, portanto, ele não tem desculpa nenhuma, porque Deus criou o céu, a terra. Ele demonstra a sua divindade. Ele consegue fazer com que há uma criação inexplicável de todo o universo. As suas qualidades invisíveis existem, porém a desobediência, na verdade, dos homens, e às vezes Deus encara as coisas pequenas também como a desobediências grandes. Deus deu uma relação de desobediência que não precisa você se encaixar em todas. Apenas você às vezes se encaixa somente em uma, já desagradou a Deus. Você lembra que eu te falei lá que Deus aceita o homem pela fé, do início ao fim. E crer nele, mas crer só não basta, é ser obediente. Também temos que ser. Essa relação que na Bíblia dá de desobediência a Deus, às vezes você se enquadra somente em uma. E somente uma basta para desagradar a Deus. Às vezes pode ser uma perversidade, maldade, ganância, vício de todo tipo. Os vícios, ele nos afasta de Deus. Ciúmes, crimes de morte, brigas, mentiras. Deus desagrada. Então,
mentiras e malícia, calúnia, falar mal um dos outros. E aí muitas pessoas acabam querendo negar a sua existência só para não passar por esses requisitos, querer abandonar, por ele colocar esses requisitos. Todo pai, ele coloca um requisito para o seu filho ser aprovado, esses requisitos. Mas ele já fala, ninguém pode o abandoná-lo. Ninguém está livre de ser julgado, mesmo se a pessoa renunciar. Tem pessoas vaidosas, pessoas que inventam mentiras, que fazem o mal, desobedecem aos pais. A desobediência aos pais também traz uma desobediência a Deus. Tem pessoas que são imorais. Deus constituiu o homem e a mulher em sexo para progredir em herdeiros. Não fique com uma e com outra. Com uma e com outra traz imoralidade sexual, pornografia. Isso traz imoralidade sexual que nos afasta dos pensamentos e do discernimento das coisas de Deus. Então, quando a gente tenta buscar uma espiritualidade mais próxima de Deus, isso nos bloqueia. E o mandamento de Deus diz que aqueles que fazem essas coisas merecem a morte, mas continuam fazendo. E pior ainda, aprova os que fazem as mesmas coisas que eles fazem. Então, se você continua, dá um renovo na sua vida. Preste atenção nisso que eu estou te falando, porque eu sei que claramente você busca a bênção de Jesus. Você busca a bênção de Deus. Busca a bênção do nosso Senhor Jesus, que é o retorno do Senhor, que é a vida, que é a alegria que Ele nos dá, a esperança da vida eterna que Ele nos dá. Mas a única coisa que eu peço ao Senhor Deus é que eu tenha tudo aquilo que me basta, mas que eu seja obediente a Ele. Que Deus escute essas minhas palavras e também abençoe o seu dia. Amém.